Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Boa noite para quem está assistindo ao vivo, né? Porque nós estamos entrando agora às exatamente 19 horas e 31 minutos ao vivo para conversar hoje sobre um assunto super importante, tá? Então, para você que ou está assistindo ao vivo ou para você que vai assistir depois, durante o dia, nos tempos que vão se passando, porque as nossas lives, elas ficam por aqui na página do PSC Mulher, você que vai assistir depois. Então, seja muito bem-vindo. Não sei se você está vendo de manhã, de tarde ou à noite, então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está vendo gravado e uma boa noite para você que está chegando agora ao vivaço, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Eu já estava observando que já foi anunciado várias vezes durante esses últimos dias o nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher. É um assunto super importante, super atual. Por incrível que pareça, ainda hoje na nossa sociedade é um tabu e nós precisamos quebrar esse tabu. E como que a gente quebra o tabu? Informação é sempre a melhor solução. Então eu quero parabenizar você que está parando um pouquinho para assistir esta live, parabenizar ao partido, né, o PSC Mulher, que disponibiliza para você esse momento, esse encontro, para que a gente consiga ter essa conversa bem legal. Então, se você não assistiu a live da semana passada, na semana passada nós falamos sobre como lidar com as crises, né, como cuidar da emoção nesse momento de crise. Hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher e semana que vem estaremos falando sobre a ansiedade. Nossas lives, elas são curtinhas, elas têm apenas 30 minutos, mas são 30 minutinhos que podem fazer diferença para você. Ok? Então seja muito bem-vindo, é um prazer para nós recebermos você aqui. Então, como eu já falei antes, esse é um projeto do Partido PSC Mulher, que disponibilizará durante todo esse mês de setembro, Setembro Amarelo, todas as terças-feiras, das 19h30 às 20 horas, esse momento para a gente conversar. Eu sou a Franciele da Silper, trabalho com terapias de família e de casais e com relacionamentos, e é por isso que hoje estou aqui para falar com vocês. Mas vamos direto ao assunto, que ele é muito importante e nós temos pouco tempo. Atualmente se tem falado bastante sobre essa questão do feminicídio. É bem difícil hoje em dia você ligar para assistir um telejornal e você não perceber que no meio de uma das notícias você encontra ali algum crime que foi cometido contra alguma mulher. Geralmente é o parceiro, né, ou o namorado, ou o marido, já um companheiro às vezes de muito tempo, que acaba por algum motivo, geralmente é por término do relacionamento, que acaba então acontecendo o que a gente tem escutado bastante hoje, que é o feminicídio. Gente, o feminicídio tem crescido muito e tem tomado proporções alarmantes, principalmente no nosso país, tá? É para você ter uma ideia, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking desse crime que é cometido contra as mulheres, que é o feminicídio. Então, é algo sério, a gente precisa falar sobre esse assunto, porque o não falar cria-se tabus. E ao se criar tabus, quando a gente não fala sobre qualquer que seja o assunto, ou sobre o feminicídio, ou sobre sexualidade, ou sobre educação de filhos, ou sobre relacionamento, enfim, qual seja o assunto, se você não fala sobre ele, você cria um tabu. E ao criar-se esse tabu, você acaba não gerando informação. E ao não gerar informação, sim, muitos problemas acontecem. Então eu trouxe para vocês alguns dados, não são muitos, mas eu trouxe alguns só para demonstrar para você o quanto isso de fato tem tomado uma proporção grande e é algo que nós precisamos parar para avaliar e lutar contra. Só um detalhe, gente, talvez você que está assistindo agora não sofra nenhum tipo de agressão. Talvez você que está assistindo agora tenha um casamento ou um relacionamento bem equilibrado e você não sofra com isso. Mas é importante lembrar para você que talvez uma colega de trabalho, uma colega do seu trabalho sofre, talvez a sua vizinha sofre, talvez uma parente sua sofre, e aí, por mais que você não sofra, por mais que você não passe pela agressão, né, no seu casamento, é importante que você tenha esse conhecimento para conseguir auxiliar outras pessoas.
E outra coisa importante, se você passa por agressão no seu casamento, no seu relacionamento, é muito importante que você preste atenção nas coisas que eu tenho para falar aqui. Elas farão diferença para você, ok? Então, gente, olha só, em todo o mundo, por ano, cerca de 50 mil mulheres são assassinadas. Isso é um número altíssimo. Olha só, para você ter uma ideia, no ano de 2019, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil. E claro que a gente sempre tem esses dados de acordo com aquelas que denunciam, porque muitas delas não denunciam. Só para você ter uma ideia, olha só, 52% das mulheres que sofrem algum tipo de violência, elas não denunciam e nem procuram ajuda. Por quê? Porque muitas vezes elas têm medo do agressor. E isso é um caso muito sério. Portanto, quando você pensa assim, Fran, mas isso não acontece comigo. Então é importante que você entenda que os dados mostram pra gente que esse é um problema muito real e que talvez aconteça com alguém próximo a você. Então você ter esse olhar, esse conhecimento, primeiro, você pode ajudar outras pessoas e se você passa por isso, você pode sim também procurar meios de conseguir lidar com essa situação para que você consiga resolver isso. Outra coisa importante, 22 milhões, ou seja, 37,1% das brasileiras já passaram por algum tipo de assédio. E mulheres, meninas que estão me assistindo aqui, é muito importante fazer uma pausa nesse comentário, né? Essa questão do assédio, isso pode ter sido por homens conhecidos ou não conhecidos. E muitas vezes nós vivemos ainda hoje na nossa sociedade uma cultura de que a exploração, esse tipo de comportamento por parte masculina ainda é tida por alguns como uma demonstração de masculinidade. Há um tempo atrás, eu trabalhei muito tempo como professora e trabalhei com adolescentes. E por muito tempo eu vi muitas adolescentes entenderem o assédio como uma forma delas serem admiradas, ou seja, elas entendiam o comportamento que elas estavam recebendo em questão do assédio e elas viam isso como uma forma de que elas estavam sendo apreciadas. E isso me preocupa bastante. E aqui a gente tem que parar para avaliar que tipo de educação você está dando para o seu filho. Entende? Você que é pai e mãe de meninos que um dia serão homens, ensinem esses meninos e esses homens a serem de fato meninos e homens que saibam respeitar as mulheres. Ensinem de fato a serem homens que vão saber lidar com o sexo feminino. E sabe como é que você faz isso? É você respeitando a sua esposa. É você tratando ela dentro de casa como a rainha do lar. Se você não respeita a sua esposa, se você não respeita as mulheres, se você entre os seus amigos tem comentários chulos sobre o corpo feminino, se você nas redes sociais curte esse tipo de coisa, se você consome esse tipo de conteúdo, por mais que você só consome esse tipo de conteúdo, você não posta nada, mas você alimenta o seu cérebro com esse tipo de conteúdo, é dessa forma que você age no mundo. Então, se você é homem, você é uma influência importantíssima na vida do seu filho. E você precisa ensinar esse filho a ser um homem respeitador. Você precisa ensinar esse filho a respeitar as mulheres. Portanto, você é o exemplo. Aí eu te pergunto, como é que esse filho vai ver, como ele vai ver em você esse exemplo se você não for o exemplo, entende? E aqui entra outra questão. As filhas, vocês que são pais e mães de meninas, ensinem as meninas a se valorizarem. Ensinem as meninas de que um relacionamento, um casamento não é o auge da vida delas. Infelizmente, eu vejo muitas famílias, muitas pessoas incentivando as meninas desde muito jovens, desde 15, talvez até antes, incentivando elas como se encontrar um casamento, um relacionamento fosse o grande auge da vida delas. Só que não é assim. É importante que você dê para essa menina autonomia, sonhos, metas, propósitos, para que ela consiga ter independência e também independência financeira, porque muitas mulheres, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, então não sai daí, porque muitas mulheres, elas ficam presas a relacionamentos assim, porque uma das coisas que o agressor faz é tornar elas dependentes deles financeiramente. Então, se você não dá essa autonomia para sua filha, você está cometendo um grande erro. E aqui eu falo agora para você como terapeuta de família, como profissional que atende no consultório todos os dias casos muito semelhantes. Pais, homens, vocês são muito importantes para as filhas de vocês.
O contato entre vocês e as filhas de vocês faz toda a diferença. Tem muitos pais que são próximos às filhas só quando elas são pequenininhas. E quando elas crescem, quando elas se tornam adolescentes, quando o corpo delas começa a mudar, parece que os pais têm um certo distanciamento. Gente, não façam isso. Se você é pai, se você é homem, a sua filha precisa da sua presença na vida dela. Isso é fundamental. Você é a base, você é o tipo de homem. Você está ensinando para sua filha como um homem deve tratar ela. E se você simplesmente some da vida dela, ela fica sem base, ela fica sem referência. Então, quando eu falo aqui para você esse dado sobre a questão do assédio, você pode evitar muito disso na educação dos seus filhos. E aí, gente, aqui vem outro dado interessante que eu separei aqui para vocês, que fala o seguinte, ainda falando sobre essa questão do assédio, olha só. Uma entre 5 mulheres consideram já ter sofrido algum tipo de violência cometida por algum homem conhecido ou não. Isso é muito sério também. Então, isso é uma coisa presente no nosso dia a dia, na nossa sociedade, e a gente precisa fazer alguma coisa para lidar com isso. E aí agora, eu até estava pensando, né, quando estava preparando o conteúdo da nossa live de hoje, será que o agressor, será que esses homens que são agressores, eles têm um perfil? Será que eles têm uma forma assim que você pode olhar e você olha e sabe, esse aí é um agressor de mulheres? Na verdade não, né, gente? Por isso que a questão da educação ela é fundamental, como eu comentei antes com vocês. Por quê? Eu não posso dizer para você assim, o agressor é aquele que tem entre 20 e 40 anos e são homens de baixa renda. Porque eu já vi casos de agressores com 16, 17 anos. Eu já vi casos de agressores com 80 anos. Eu já acompanhei casos de agressores que eram de classe alta. Não era nem média alta, era classe altíssima. Já acompanhei casos também de agressores que eram de classe de renda baixa. Então, o agressor, ele não tem um perfil. Mas o agressor, ele tem algumas características que você vai identificando ao longo do relacionamento. Portanto, mulheres, se você está namorando, e não importa o quão apaixonada você esteja por esse homem, se ele apresentar essas características, você precisa fugir desse relacionamento. Porque o relacionamento abusivo, ele não começa direto abusivo. Ele vai se intensificando, ele vai crescendo, ele vai aumentando, até que chega um momento que você está completamente enredada. Até que chega um momento em que você está completamente presa. Então é muito importante que você se atente a isso. Às vezes, por estar muito apaixonada, você não percebe. Mas sempre alguém vai te avisar. Sempre vai ter uma amiga que não vai com a cara do seu namorado ou do seu marido. Sempre vai ter uma mãe ou um pai que avisa. Sempre tem alguém que fala pra você, olha, esse cara aí não é muito legal. E às vezes porque você tá muito apaixonada, você tá muito encantada, você tá achando assim que ele é o príncipe da sua vida e você acaba não dando ouvidos a esses alertas. Só que é importante que você dê. Por exemplo, tá? Olha só, todo o agressor, e aqui vou abrir um parênteses, às vezes a gente foca só que o agressor é o homem, mas eu já vi casos também de que o agressor era a mulher. Tá? Mas olha só, todo agressor, ele tem dificuldade de tolerar a dor e de tolerar qualquer tipo de frustração. Isso é uma questão que vem já da educação, da infância, do passado e de alguns transtornos que podem ter sido desenvolvidos ao longo desse tempo. Então, o agressor, ele tem dificuldade de tolerar a dor ou a frustração. Qualquer coisa que ele planejou e não deu certo, pode ter certeza que a culpa vai ser sua. Por exemplo, vocês combinaram de ir em algum lugar e você, por algum motivo, se atrasou, ou ele precisou abastecer o carro antes e depois passar para pegar vocês, para vocês irem em algum lugar, com certeza a culpa disso vai ser sua. Se tá chovendo, ele vai dar um jeito de descontar em você. Então, esses comportamentos não cria essa ideia, principalmente se você tá namorando. Ah, mas ele vai mudar, porque eu amo demais, ele vai mudar. Não é assim que funciona. O agressor, ele tem dificuldade de lidar com as frustrações. Por que ele tem vontade de lidar com as frustrações? Porque ele tem traumas não tratados na vida dele. Por isso que é importante que você entenda que não é o seu imenso amor que vai mudar o agressor. Não é a sua persistência em amá-lo, apesar de tudo, que vai mudar o agressor. Pelo contrário, ele vai continuar pisando, humilhando e batendo em você. Esse batendo, quero abrir um parênteses aqui. Muitas vezes as mulheres pensam assim, Fran, mas eu não apanho. Então, se eu não apanho, eu não sofro
Não. Pelo contrário, você pode não estar apanhando ainda e estar sofrendo agressão. Então, para e pensa, entende? Se a pessoa com quem você está namorando, por exemplo, ou com quem você já está casado, não tolera a frustração, não consegue tolerar a dor, não consegue tolerar esse tipo de algo contrário, cuidado. Cuidado, porque sempre a culpa vai ser sua. Outra questão, o agressor, ele sempre revida. Ele sempre revida, ou seja, ele não consegue, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Não ofender. Não é que ele não consegue, ele sempre vai ofender. Entende por quê? Porque ele não tem empatia. E não tendo empatia, ele não se sente responsável pelo mal que ele causa. E por não se sentir responsável pelo mal que ele causa, ele não liga para as consequências. Então, se você vai se ofender, se você não vai, se ele tá destruindo o teu emocional, se ele não tá, se ele tá fazendo você se sentir um lixo ou se ele tá exaltando você, ele não tá nem aí. Entende? E alguns deles são tão cínicos, que acabam fazendo com que você sinta se realmente o lixo que ele tá falando que você é, ou a pessoa que ele tá colocando ali, não que você seja, mas que ele está dizendo que você é, e você assume esse papel. Então, se você vive, mesmo que seja, gente, de uma forma leve, mas se você está com alguém que, quando fica com raiva, aperta seu braço, se você está com alguém que já tem a mania de empurrar você, se você está com alguém que tem a mania de xingar você, de palavras pesadas, e não só de palavras pesadas, mas de diminuir a tua autoestima, cuidado, são sinais. E não importa o quão apaixonada você esteja, entende? Porque pode estar surgindo aí um relacionamento abusivo. Eu trouxe aqui para vocês algumas características do que é o relacionamento abusivo. Gente, olha só, por exemplo, tá? Quando há controle demais sobre a maneira que o outro vive, por mais que você seja casado, há muitos anos, não interessa, esse controle excessivo sobre a maneira que o outro vive, isso não é amor. Às vezes o seu namorado, prestem atenção nisso, se você é jovenzinha, se você não casou ainda, se você está assistindo isso, você tem que compartilhar isso nas suas redes sociais. Preste atenção, você é jovenzinha, você é novinha ainda, tá? E aí você pensa assim, que essas crises de ciúme do teu namorado, ele ficar te controlando, ficar te perguntando onde tu está, ficar te seguindo, tu acha isso tão bonitinho porque ele gosta de você. Isso não é amor. O amor, ele tem base em 3 coisas. O amor, ele tem base, primeiro, no respeito, ele tem base na admiração e ele tem base na liberdade. Não existe amor se não houver respeito, admiração e liberdade. Quando você ama alguém, você deixa essa pessoa livre. E essa pessoa, ela é tão livre até para ir embora se ela quiser, sabe por quê? Porque quando você ama, você quer que a pessoa fique com você porque ela escolheu estar com você. Então, se você vive num relacionamento em que a pessoa com quem você está se relacionando, ela te sufoca, ela controla onde você está, tá toda hora te perguntando onde você está, tá toda hora tendo esse comportamento, é um alerta. Isso pode se configurar, isso pode não, isso é um relacionamento abusivo. Outra questão, essa ideia de que o ciúme é sinônimo de amor. Gente, ciúme não é sinônimo de amor. Nem um pouquinho de ciúme pra apimentar. Gente, não. Ciúme não é demonstração de amor. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque o ciúme, ele prende quem é o alvo do ciúme. Porque se você é alvo de um ciumento, você se sente sufocado. Entende? E isso vai crescendo a ponto de que uma hora isso acaba prejudicando os teus relacionamentos e até contigo mesmo. E outra questão, o próprio ciumento torna-se alvo do ciúme dele. E por se tornar alvo do próprio ciúme, o ciumento, ele acaba sofrendo com isso e não vivendo a vida dele. Então, gente, essa ideia de que ciúme é sinônimo de amor não é real. Outra questão, esse excesso de ciúme. Por exemplo, né, às vezes as pessoas, ou comentários como do tipo, frases como do tipo, eu tô cuidando do que é meu. Ou então, eu confio em você, o que eu não confio é nos outros, mas eu confio em você, eu não confio nos outros. São frases que caracterizam esse tipo de relacionamento. Então, cuidado, é um alerta gigante, luz piscando, avisando você que alguma coisa está errada. Outra coisa importante, gente, sempre culpar o cônjuge por tudo.
tá? Sempre culpar o cônjuge por tudo, sempre culpar o cônjuge por tudo. Calma aí. Ah, alguma coisa sumiu dentro de casa, a culpa é sua. Ah, porque você se atrasar, a culpa é sua. Ah, porque tudo tá acontecendo de uma forma, né, que não tá dentro da forma como você pensa, do seu, a culpa é do outro. Então, cuidado, porque isso pode se tornar um problema. Outra questão que o agressor, aquele que tá no relacionamento abusivo, ou aquele que é o abusador, né, faz. Ele vai isolar você da sua família, ele vai isolar você dos seus amigos. Com o tempo, ele vai fazer com que você não trabalhe mais, com que você não estude mais. E isso faz com que você se torne completamente dependente dele, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, ó: ah, a fulana tá lá casada com o fulaninho lá e o fulaninho bate nela. Ela tá com ele porque gosta de apanhar, porque se não gostasse de apanhar, ela largava. Não é assim que funciona, gente. Muitas mulheres, elas não largam esses relacionamentos porque elas se tornaram dependentes emocionalmente e financeiramente desses homens. Elas não têm pra onde ir. Elas não têm o que fazer. Então, você pensar assim, né, elas tá nesse relacionamento porque gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém. Então, se está nesse tipo de relacionamento, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa perdeu-se o controle. Há algum tipo de dependência ali. E aí, outra coisa importante para você saber é que o relacionamento abusivo sempre tem esses comportamentos agressivos. Quebrar coisas, bater coisas, forçar o sexo. Características de relacionamento abusivo, tá? Muito bem, gente. O relacionamento abusivo, ele sempre vai ter um ciclo. Presta bastante atenção. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Qual que é o ciclo? Ele vive num clima de tensão. Então tá sempre vivendo naquele clima tenso, aquele clima difícil, com tensão, um clima complicado, um clima, né, sempre assim, você tem que ter cuidado, porque se o arroz queimar um pouquinho, ele vai brigar, porque se você hoje chegou cansada e não varreu a casa, ele vai brigar, porque, enfim, qualquer coisa ele vai brigar. É sempre aquele clima tenso. Se você não arrumou a mesa como ele quer, ele vai brigar, enfim, ele vai brigar, entendeu? Então vive nesse clima tenso. A tensão não fica só na tensão. Uma hora chega no momento de explosão. E esse momento de explosão pode ser o quê? A própria agressão física, pode ser agressão psicológica, pode ser agressão moral, pode ser agressão patrimonial, pode ser o sexo forçado, pode ser, entendeu? Um momento de explosão. E sempre, depois desse momento de explosão, vem um momento que a gente chama de lua de mel. É quando ele pega e fala assim pra você: perdi a cabeça, não sei o que eu fiz, mas olha, eu te amo, eu vou mudar, eu prometo pra ti que eu vou mudar. E aí ele te promete uma viagem, aí ele te leva pra jantar fora ou pra almoçar fora, ele te traz flores, aí ele te dá um presente, e aí você acredita que ele vai mudar. O agressor não muda. Se o agressor não fizer tratamento, ele não muda, entende? Porque alguns deles têm alterações de humor, e isso é sério, tem que ser tratado. Gente, mulheres, olhem bem pra mim agora, por favor, entendam. Não é o seu amor incondicional que faz o agressor mudar. Ele precisa buscar ajuda. E se ele não quiser buscar ajuda, você não tem que ficar apanhando ou sofrendo nenhum tipo de agressão. Você entendeu isso? É importante que você entenda isso. Porque a agressão, ela vai crescendo, ela vai num crescente, uma hora você morre. Entende? Porque é isso que acontece. Você começa sendo humilhado, depois você começa a apanhar, até o dia que você vira mais um número na estatística do feminicídio. Por isso que é importante o que eu tô falando isso pra você. Você precisa compartilhar essa live com as pessoas depois, porque isso é sério, gente. Isso é muito sério. E eu tô falando pra você de coisas que eu acompanho no meu trabalho. Não tô inventando, eu tô dizendo pra você de coisas que eu vejo. E aí, gente, olha só. Existem alguns tipos de violência contra a mulher. Você tem que tirar da sua cabeça a ideia de que violência contra a mulher é só apanhar. Ah, eu não apanho, então eu não sofro violência. Peraí! Olha só, existe a violência moral. O que é violência moral? É quando você é humilhada, quando você é xingada, quando ele diminui a tua autoestima, quando ele fala coisas pra você do tipo assim, ó, você é um lixo, você não sabe fazer nada direito. Ou compara você com outras mulheres. Eu atendi um caso há um tempo atrás de uma mulher que dizia que
Ele ficava comparando ela com outras mulheres na rua e sempre as outras mulheres eram mais bonitas do que ela. Pensa como é que ficava a questão moral, entende? Ou então expor a vítima. Então isso é agressão, isso é um relacionamento em que há uma agressão. Você não apanha, mas você está sendo agredida. Outra questão, agressão psicológica, é fazer a mulher achar que ela tá louca. Você tá louca. Olha só. Se eu não te quiser, ninguém mais vai te querer. Porque você é um lixo mesmo. Mulheres, se alertem para esse tipo de comentário. Você não... Olha só. Ninguém é a solução da vida de ninguém. Não é ele que é a solução da sua vida. E nem... Olha só, porque às vezes o agressor também faz o seguinte. Ele não deixa você sair do relacionamento porque ele diz o seguinte. Minha vida sem você não é nada. Eu sem você não sou nada. Você tem que ficar comigo porque eu não consigo viver sem você. Você não é a solução da vida de ninguém. E nem ele é a solução da sua vida. Então você tem que parar e avaliar isso e olhar por uma perspectiva, ter uma visão total. Porque isso também é agressão. Agressão patrimonial. Então, por exemplo, quebrar as suas coisas, jogar seu celular no chão, jogar seu celular na parede, rasgar suas roupas porque não quer que você saia com determinada roupa, pegar seus documentos, pegar o seu dinheiro, reter o seu dinheiro. Isso é agressão patrimonial. Outro tipo de agressão, agressão sexual. Mesmo no casamento, se o sexo não for consensual, os dois querendo, se o sexo não for consensual, é estupro. Se você não quer e você é forçada a ter relações sexuais, mesmo que seja com o seu marido, isto é estupro. Entendeu? Outra questão, apanhar no sexo. Eu já acompanhei casos de mulheres que apanhavam de ficar roxa. Elas eram espancadas durante o sexo. Isso é agressão. Isso é agressão. Mulheres, isso é agressão. Isso não é prova de amor. Isso é agressão. Você ser forçada a ter práticas sexuais que você não se sente confortável. Isso é agressão. Você tá entendendo que as informações que eu tô passando pra você, elas são importantes. Então, você ser forçada a fazer sexo se você não quer é estupro. Mesmo que seja seu marido, é estupro. Homens, vocês querem ter sexo com as suas mulheres constantemente? Trabalhem para que isso aconteça. Façam por onde, entende? E talvez isso seja um momento para uma outra live, né? E talvez a gente possa falar sobre isso em uma das lives do mês, mas é importante que você entenda que todo um trabalho prévio, não é assim forçadamente. Então isso é importante. E claro, a gente chega também no ponto da agressão física. Vocês entenderam o quanto isso é sério, gente? O quanto esse tema é importante? Eu parabenizo o PSC, parabenizo a Cris, que é quem cuida, né, do PSC Mulher aqui em Caxias do Sul, a Cris Tomé. Parabéns, Cris, pela tua iniciativa. Parabéns ao André, que também é o presidente, né, do PSC Caxias. Parabéns a vocês pela iniciativa, tá? De a gente poder falar sobre esse assunto. Então, assim, ó, eu tenho uns 2 ou 3 minutinhos, não, eu tenho 1 minutinho para encerrar essa live. Eu vou passar uns 3 ou 4 minutinhos do horário, porque eu preparei aqui, depois de falar tudo isso para você, eu preparei aqui algumas dicas. Se você sofre agressão, o que você pode fazer na hora da agressão como defesa? O que você pode fazer depois da agressão? Mas você tem que fazer alguma coisa, tá? Isso eu já deixo claro para você. Então, olha só. Olha as dicas que eu separei aqui para você. Na hora do ataque, isso é se você vive num relacionamento em que você apanha, ou que você é um relacionamento abusivo, o que você vai fazer? Primeira coisa, evite lugares como cozinha, banheiro, onde tenham facas e objetos ou superfícies que são cortantes e que podem machucar você. Evite locais onde haja armas e nunca ameace o seu agressor com a arma, porque nesse momento facilmente essa situação pode se virar contra você, tá? Se a violência for inevitável, eu sei que é duro falar isso, mas se a violência for inevitável, defina uma ação. Entende o que você vai fazer? Você vai correr para um canto, você vai se agachar, você vai se proteger, ok? Você precisa se proteger. Primeiro, meninas, evitem que cheguem nesse ponto. Você tem que fazer alguma coisa, ok? Quando chegar a esse ponto, faça isso que eu tô falando. Se proteja. Porque uma hora, essa situação, ela é terrível, mas você precisa passar por ela para conseguir suportar e depois fazer o que eu vou dizer para você. Outra questão, não corra para onde estão os seus filhos.
ok? Porque os seus filhos podem entrar na agressão também. E nem fuja sem eles, porque esses filhos podem ser facilmente usados como chantagem contra você. Outra questão importante, ensine os seus filhos a sair do local e procurar um lugar seguro. Crie um código entre vocês, algo que eles entendam que é um momento que eles devem sair. Então, ensinem esses filhos a buscar esse lugar seguro quando acontecer a violência, ok? Então, se você vive numa situação assim, se você está passando por agressão, quando você estiver apanhando, por exemplo, chegou a me dar um peso no coração falar sobre isso agora, mas no momento você pode se proteger desta forma. Depois do ataque, você precisa fazer alguma coisa. E eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, não há o que ser feito, Fran. Mas eu quero dizer pra você que você tem força sim. Você não está sozinha. Eu vou dar dicas pra você agora do que você pode fazer para sair dessa situação. Primeira coisa, sempre guarde os números de telefone de socorro. Você precisa sempre saber, tá? Se você tiver um telefone à mão, é bom que ele esteja sempre em lugar acessível. Outra questão importante, procure uma delegacia da mulher. Procure um lugar onde você possa buscar ajuda, uma igreja, uma escola. As igrejas, elas sempre têm lugares onde você pode, né, projetos que trabalham com mulheres nessa situação de vulnerabilidade. Então, procure uma igreja, procure a delegacia, faça alguma coisa, vá para algum lugar, procure uma ajuda, ok? Outra questão importante, se você estiver ferida, você precisa ir ao hospital e lá você tem que falar que você foi agredida. Porque se você não disser, eles não têm como ajudar você. Então você precisa dizer que você está naquela situação porque você foi agredida. Você tem que falar, ok? Por mais que pareça difícil, por mais que você tenha medo, você continuar nessa situação não vai resolver. Você precisa falar. Outra coisa importante, separe um pacote de roupas ou objetos, tá, de primeira necessidade seu e dos seus filhos e deixe com algum vizinho ou com um amigo de confiança, caso você tenha que abandonar a sua casa e pegar isso depois. Então, separe algo assim e deixe em poder de um amigo de confiança, de algum familiar de confiança, tá? Outra coisa importante, guarde sempre cópias importantes de documentos. Certidão de nascimento, de casamento, identidade, carteira profissional, lista telefônica, documentos escolares. Então, essas coisas, guarde sempre uma cópia disso, tá? Outra questão, eu sei que isso mas se você puder guardar até por escrito os momentos e horários em que você foi agredida, isso pode ajudar você, se você quiser, né, uma ajuda da polícia ou uma ajuda da justiça, o que seria bem importante, tá? Outra questão importante, conte a sua situação para pessoas que você confia, para um amigo, para um vizinho, você precisa dividir isso com alguém, ok? Dividir isso com alguém. Outra questão importante, se você tiver um carro, tenha o cuidado de manter esse carro sempre abastecido e quando você for guardar o carro, deixe ele pronto para sair, onde você não precisa ficar fazendo manobra, nenhum tipo de manobra. Eu sei que são ações difíceis, talvez num momento de tensão, mas se você levar a sério essas coisas que eu disse, você já vai conseguir dar bons passos para começar a reagir. E eu quero dizer para você o seguinte, você não está só. Você pode buscar ajuda, você precisa enfrentar essa situação, principalmente se você vive num ambiente de agressão. Por quê? Porque se você vive nesse ambiente de agressão, uma hora essa agressão, você vai virar uma estatística lá no feminicídio. Então é importante que você faça alguma coisa, ok? E aí, gente, se você não sofre nenhum tipo de agressão assim, se você não passa por nada disso, o que eu quero te dar uma sugestão? Mas você pode ajudar alguém. O que você pode fazer para ajudar alguém? Primeiro, procure estabelecer com a vítima confiança. Estabeleça uma relação de confiança com a vítima. Não seja um fofoqueiro contando para todo mundo o que ela vai contar para você, ou ele, né? Mas ela, nesse caso, a gente tá falando sobre as mulheres. Não seja, por favor, entende? Outra questão importante, não julga. Você não tá lá para julgar, você tá lá para ouvir. É importante que você entenda que ela já foi julgada muito e ela veio de um ambiente de julgamentos excessivos. Então, julgar não é a sua parte. Outra questão, não infantilize a vítima. Coitadinha, você tá melhor? Tá, amadinha? Ah, vem cá, ela não é uma criança.
Entende? Isso é importante que você entenda. E outra questão, sabe essa história de, ai, já passou, dá um sorriso pra mim? Cara, ela não quer dar um sorriso, entendeu? Ela tá num momento de sofrimento. Então, você não tem que ficar animando. A melhor coisa que você faz é ser um ouvido seguro. É a melhor coisa que você faz. Outra questão importante, não fique supondo nada. Escute, não fique fazendo suposições. Apenas escute. Não tente adivinhar nada, novamente, escute. Cuidado, não faça promessas falsas, não faça nenhum tipo de promessas falsas, coisas que você não possa cumprir. E claro, respeite as limitações da vítima, entende? Você tem que entender que ela está vindo num ambiente em que houve agressão e que houve um trauma, e muitos desses traumas são emocionais. Poxa, gente, que live gostosa, né? Se eu não tivesse um atendimento agora, nós ia mais 1 hora. Mas, gente, assim, ó, eu vi aqui que algumas pessoas escreveram algumas coisas, por exemplo, o Pedro Rodrigues, ele escreveu sugestão, promover essa palestra para os homens também, principalmente, né? Podemos, claro, podemos, tô aqui à disposição, muito legal essa sugestão. Deixa eu ver quem mais aqui apareceu por aqui, a Cris, a Eunice, né? Então, esse povo aí que apareceu por aqui, deixaram aqui suas sugestões. Gente, olha só, vamos divulgar esse assunto, tá? Ele é importante, vai ajudar muita gente a fazer diferença na vida de muitas pessoas, tá bom? Semana que vem tem mais, a gente vai falar sobre ansiedade. Compartilhe essa live e eu aguardo vocês semana que vem às 19h30. Beijos, seus lindos, até mais. Tchau, tchau. E obrigada pela sua participação, tá bom? Tchau, tchau.